Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo complemento do meu livro Os Segredos de Moisés. Hoje com o tema: a serpente do jardim seria o próprio Satanás? Os textos da Gênesis e muitos outros textos da cultura judaica e de outras culturas do Oriente Médio falam que a primeira mulher, chamada Eva, foi seduzida por uma serpente a desobedecer a Deus e comer do fruto proibido dentro do jardim do Éden. Para muitos, esse ser denominado de serpente é de fato uma cobra, que fora utilizada por Satanás como um boneco de ventríloco, assim como foi feito com a jumenta de Balaão por um anjo do Senhor. Para passar através de uma profunda e sedutora retórica a concepção aos primeiros seres humanos, Adão e Eva, do poder do conhecimento que, segundo este mesmo ser, o Deus não desejaria que fosse passado a eles, pois se assim ocorresse, o homem se tornariam como os deuses, sabendo do bem e do mal. A passagem onde é dito em Gênesis 3, versículo 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha formado, parece não deixar dúvida de que a serpente de fato era um animal. Mas uma análise mais cuidadosa da passagem pode mostrar que o ser serpente era mais esperto que os animais, e não que ele era, como um deles, o mais astuto. Algumas traduções, como a da Bíblia do Rei James e da Almeida Revista e Corrigida, reforçam essa ideia a colocar o texto assim: ora, a serpente era mais astuta que todos as alimares do campo, mudando o sentido e retirando a serpente do grupo dos animais, apenas indicando que ela era muito inteligente, diferente dos animais. Interessante é que na continuidade do texto de Gênesis é dito, em Gênesis capítulo 3, versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos, andarás de rastros sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Da mesma forma, outras versões distanciam a serpente do reino animal, ao dizerem assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente, no entanto, é colocada como um ser que não rasteja e que só passaria a assim se locomover depois da maldição do Deus da Gênesis. Para muitos criacionistas, esta é uma verdade confirmada cientificamente pelos achados arqueológicos de cobras com patas, como este fóssil encontrado no Brasil, na formação do Crato, na bacia do Araripe, interior do Ceará. Porém, nem todos os especialistas estão convencidos. Muitos acham que as evidências são frágeis e que os indícios não são definitivos. O livro dos Jubileus, que não faz parte dos textos canônicos, por isso é chamado de um livro apócrifo, e foi escrito antes do Novo Testamento, afirma que no dia em que Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus fechou a boca de todas as coisas vivas. E naquele dia fechou-se a boca de todos os animais selvagens e domésticos, das aves de tudo que anda e rasteja, de forma que não pudessem falar. Todos até então haviam falado entre si a mesma língua. Jubileus, capítulo 3, versículo 28. O historiador judeu Flávio José, contemporâneo dos apóstolos, repetiu essa ideia popular judaica, escrevendo que Deus também privou a serpente de falar por indignação à sua disposição maliciosa em relação a Adão. Além disso, ele inseriu veneno debaixo da sua língua e fez dela um inimigo para os homens. No entanto, por que o animal serpente seria amaldiçoado se ele apenas agiu assim por estar sob o controle de Satanás? Se foi uma serpente real que estava sendo amaldiçoada a andar sobre seu ventre, isso significa que originalmente se movia de uma forma diferente? Será que ela tinha asas ou pernas? No apócrifo
a criação do universo, no seu 4º capítulo, é dito: Satã, que observava atentamente o casal, percebeu estar chegando a sua oportunidade, aproximou-se de forma invisível do paraíso e ficou esperando o melhor momento para armar a sua cilada. O astuto inimigo, não perdendo tempo, apossou-se de uma serpente, a mais bela do paraíso, fazendo-o aproximar-se graciosamente de Eva. Eva, que assentada no gramado brincava com os animais, percebeu a presença da atraente serpente, cujo corpo refletia as cores do arco-íris. Ficou admirada ao vê-la colher flores e frutos do jardim, depositando-os aos seus pés. Agradecida, tomou-a nos braços, dedicando-lhe afeto. Tendo conquistado a afeição da mulher, Satã, em sua astúcia, começou a atraí-la para junto da árvore da ciência do bem e do mal. Sem se dar conta do perigo, lembrou-se Adão da árvore da ciência do bem e do mal. Ali era o único lugar em que sua companheira poderia ser iludida. Esperando obstruir a única oportunidade do inimigo, avançou em direção ao lugar da prova. Seu coração pulsou forte ao contemplar ao longe a copa da árvore proibida, com a serpente em seus braços. Eva interrogou-a a respeito de muita coisa. Maravilhou-se ao perceber que a serpente a sobrepujava grandemente em conhecimento. Cheia de curiosidade, perguntou à serpente: onde está a fonte do seu tão grande saber? Responda-me, pois quero também possuí-la. Sem perder tempo, Satã, apontando para a árvore da ciência do bem e do mal, respondeu: ali está a fonte de todo o meu saber. Ele conta então uma mentirosa história. Disse que era uma serpente, como as demais, comendo dos frutos do paraíso. Provando certo dia daquele fruto proibido, recebeu, como que por encanto, todas as virtudes. Olhando para a árvore da ciência do bem e do mal, Eva ficou surpresa e confusa. Privaria o Criador, em seu amor, algo tão bom às suas criaturas? Vendo a surpresa, Satã perguntou: é assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Eva, inquieta, respondeu: dos frutos das árvores do jardim comemos, mas do fruto dessa árvore que você diz ser fonte de sabedoria, disse Deus: não comereis dele, para que não morrais. A serpente, em tom de desdém, disse: isso é falso. Se fosse assim, eu teria morrido. O Novo Testamento fornece um exemplo de espíritos malignos que possuem animais, porcos, no caso, né? Em Lucas, capítulo 8, versículo 33. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente no lago e afogou-se. Então os cristãos não contestam a capacidade de Satanás de realizar uma ação semelhante a esta. No entanto, alguns textos tratam o ser serpente não como um animal, mas como um ser especial. Os sábios cabalistas dizem que a serpente era originalmente destinada a ser um grande servidor do homem. Sanedrim 59b. Eles nos diz que a serpente tinha na origem pernas e que ela foi amaldiçoada. Zohar 171. Nakash é o termo hebraico usado na Bíblia para designar todo tipo de serpentes, reais ou míticas. Para muitos exegetas, o termo Nachash, utilizado no Jardim do Éden, está em um sentido diferente do usual. O interessante é que uma vertente interpretativa da Cabala judaica acredita que Javé criou dois primeiros homens. O primeiro seria Nachash, um ser sem alma. Seria um golem? Que teria por esposa Lilith. O segundo com alma seria Adão, para o qual foi criado Eva. Eva teria se envolvido sexualmente com Nachash e depois com Adão. Destas relações teriam surgido o Caim, filho de Nachash, e o Abel, filho de Adão. Eles não seriam seres puros, e somente após serem expulsos do jardim é que Adão e Eva teriam um humano verdadeiramente puro. 7. A este é que seria destinado os segredos da Cabala. Figuras com as características dos homens lagartos ou de raças serpentes não são raras em registros de antigas mitologias. Os astecas acreditavam em um deus em forma de serpente, o Quetzalcóatl, Kukulcán para os maias.
era a serpente emplumada. Para os egípcios, Sobek era o deus réptil. Na África, os homens largatos, ou Chitauri, desceram dos céus há milhares de anos e escravizaram a população se utilizando de controle mental. Os alteraram geneticamente para utilizá-los em trabalhos em minas de ouro. No Oriente Médio são os djinns, ou demônios, também muito conhecido por gênios, o mesmo gênio da lâmpada das histórias de Aladim. Nas escrituras e lendas indianas, os Naga eram seres com características reptilianas. Eles habitavam o subterrâneo e tinham uma grande interatividade com humanos na superfície. Na mitologia grega, Cécrope, primeiro o rei de Atenas, era meio homem e meio serpente. Aquilão era o deus grego romano, representado como um homem com asas e cauda de serpente. Na China, Coreia e Japão, é citada uma linhagem de humanos descendentes de uma raça de dragões. Os imperadores asiáticos diziam que pertenciam a essa linhagem e que eram capazes de transformarem-se em dragões. Esses seres são os denominados reptilianos, uma raça humanoide com aspecto de réptil e superevoluídos, oriundos da constelação de Drácon, que cruzaram com os humanos e originaram seres que se tornaram os grandes reis e governantes da história antiga. Essas lendas se multiplicam em registros de várias civilizações pelo mundo e deram origem às teorias de conspirações atuais, de que eles são os controladores do mundo até hoje, se utilizando de controle mental para dominar os seres humanos, gerando descendentes com estes. Estariam nos cargos mais importantes das nações mais fortes, e elas estariam sob o seu domínio, e assim eles implantariam a nova ordem mundial. Na Bíblia, talvez a serpente do Jardim do Éden seja um desses seres que foi manipulado por Satanás, ou seria um dos seus serviçais, para seduzir a Eva, já que não era semelhante ao animal serpente como o conhecemos. Outras passagens colocam a serpente como um ser místico, um anjo caído, ou mesmo um demônio. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é dito: esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo, ou Satanás. E em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, se complementa a ideia ao dizer: ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Em Ezequiel, capítulo 28, versículos de 12 a 17, afirma que ele era um querubim ungido e estava no Éden, o jardim de Deus, em uma comparação entre Satanás e o rei de Tiro. Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhe: eis o que diz o Senhor Javé, eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria e de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus, estava coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jasper, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro, tamborins e flautas, estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus, passeavas entre as pedras de fogo, foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Por fim, sendo a serpente mencionada na história do Jardim do Éden, uma espécie de cobra que fora manipulada por um ser místico, ou ainda um ser específico que vivia na terra, falava e se locomovia de forma diferente da cobra, ou mesmo o próprio Satanás, é lógico afirmar que em todas as formas de apresentação da história coloca o ser demoníaco Satanás como promotor de um projeto de sedução do casal Adão e Eva, e que a forma de concretizar esta sedução é por dois artifícios: a mentira, certamente não morrereis, e o fornecimento de um conhecimento extraordinário que elevaria o homem ao patamar dos deuses, a Cabala.